Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos de volta com o programa Palavra da Fé e queremos inclusive te agradecer por estar conosco no programa da semana passada, onde depois do interregno grande nós estamos retornando. Eu não posso deixar de ressaltar a importância do nosso fundador, do pastor Antônio Pinto Campos Júnior, em que, médico bem conhecido aqui na cidade, bem conceituado, em que eu tive a oportunidade, um prazer grande de caminhar com ele. Eu tive a honra dele ser meu pastor auxiliar durante mais de 5 anos, e isso eu estou agora, nesse momento, tendo essa oportunidade, me vem bem à memória de ressaltar a importância desse grande homem para o nosso programa. Então, queridos, hoje nós vamos continuar meditando na Palavra de Deus, porque, amados, é importante nós não esquecermos de um detalhe. A fé bíblica, ela vem pelo ouvir a Palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a Palavra de Deus, conforme está escrito em Romanos capítulo 10 e versículo 17. Nós não podemos esquecer que sem fé é impossível agradar a Deus. Está em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6. É o próprio Deus que nos orienta nesse sentido. E hoje nós vamos, então, meditar um pouco acerca da videira e os ramos. Uma passagem que Jesus Cristo nos trouxe de uma maneira bem especial, numa oração que ele fez lá no Evangelho de João, quando na fase final do seu ministério, ele então chamou os seus discípulos e ali, trazendo instruções finais, orou por si, a oração sacerdotal, orou também pelos seus discípulos, e então ele trouxe esse ensinamento, conforme está em João capítulo 15, ele começa falando assim: Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que produz fruto, ele o poda, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. O ramo de si mesmo não pode produzir fruto, se não estiver na videira. Tampouco vós podeis produzir fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira e vós sois os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Versículo 7 diz assim: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. No versículo 16, ou melhor, versículo 14, ele diz assim: Vós sois meus amigos se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que em meu nome pedis ao meu Pai, ele vos conceda. Isso vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Até esse ponto aqui. Queridos, que coisa maravilhosa é nós termos essa certeza, essa convicção de que Jesus Cristo quer que nós venhamos em aliança com Ele produzirmos frutos. Mas existe uma relação de codependência. Assim como Jesus
ele precisa, na verdade ele não depende, mas ele precisa que nós venhamos a participar desse processo, porque existe realmente um compromisso, um sinalagma, que nos intercambia, nos liga. Jesus Cristo aqui ele está dizendo, olha, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Olha, há uma necessidade, Jesus, em outras palavras, está dizendo, há uma necessidade de que vocês venham, como ramos, produzir frutos. Onde é que nascem os frutos, amados? Se não nos ramos. Então, a vida, a seiva da vida produzida, vem justamente através dos ramos, através do fluir daqueles ramos, né, que produzem frutos. Então, Jesus Cristo, ele está trazendo vida para você e eu, quando nós estamos ligados a Ele. E é interessante que Ele diz, olha, se vocês permanecerem em mim, vocês vão produzir muitos frutos. Todo dia, nós que estamos na nossa vida, não é? Normal, na nossa vida pessoal, cada um de nós, obviamente, tem um ramo de atividade, tem responsabilidades e compromissos, e também pessoas que somos interligados, nosso meio. Então nós precisamos, na verdade, produzir e ao mesmo tempo também nós vamos falar algo que vai trazer vida para as pessoas. Se Jesus Cristo estiver nos guiando, nos conduzindo, se o Espírito Santo tiver espaço como Ele deseja nos nossos corações, se nós usarmos a palavra do Senhor como um instrumento poderoso, que assim o é, que traz vida, porque o próprio Senhor Jesus, Ele diz que as palavras que vos falo é Espírito e é vida. Com certeza nós vamos produzir, amados, muitos frutos, e esses frutos, amados, eles vão sobreviver, esses frutos, eles vão produzir ainda mais. Então há uma necessidade de nós termos sempre o contato com o nosso Criador, com o nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo, e é interessante que Ele quer de nós um relacionamento tão profundo, que Ele fala, diz, olha, não foram vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi vocês. Olha, o amigo, ele fala, olha, vocês não são mais simplesmente os meus servos, vocês agora são os meus amigos. Porque o servo, ele não sabe o que é o seu senhor, os planos do seu senhor. Pelo contrário, ele é muito restrito. Mas Jesus Cristo, ele está dizendo, olha, na verdade vocês são os meus amigos e eu quero compartilhar com você ainda mais os planos do meu Pai. Deus tem planos de paz para a sua vida. É como está escrito lá em Jeremias, volto a dizer, Jeremias 29, 11. Tem algo maravilhoso, que o Senhor, o próprio Deus, aí ele fala, através dessa profecia, e ele diz, olha, eu sei os planos que tenho contigo, são planos de paz, para lhe dar esperança, lhe dar o futuro, o fim a que vocês desejam. Aí diz, buscar-me-eis, no versículo 3, buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o coração. Por que buscar? Porque trata de uma intimidade. Nós só conhecemos alguém a partir do momento que nós temos intimidade. Às vezes nós só vemos artificialmente essa palavra ao longo do tempo, de conhecer alguém, perder um pouco a sua expressão. Só se conhece alguém quando você tem uma intimidade. Não é simplesmente você ver alguém. Por exemplo, um artista de televisão. Você às vezes pode ter e se expressar e dizer, olha, eu conheço tal pessoa, Francisco Oco, por exemplo, né? Tarcísio Meira, artistas, você talvez está rindo no seu lugar, porque faz alguns dias, né? Já faz algum tempo. Mas, queridos, alguém poderia dizer, eu conheço, por exemplo, no secular, Roberto Carlos. Não, você não conhece, eu também não conheço. Nós apenas escutamos de ouvir falar, é diferente. Mas Jesus Cristo é diferente, Ele quer um relacionamento pessoal, porque Ele quer que você tenha um relacionamento interpessoal com Ele. É uma dependência, é interessante uma relação de compartilhar e de dependência que Ele quer ter contigo. Por quê? Porque Ele diz, olha, se vocês permanecerem em mim, e eu permanecer em vocês, ou seja, uma ligação, algo profundo, aí vocês vão produzir muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Sem Ele você não produz nada consistente. Sem Ele eu não posso produzir nada consistente, porque tudo é proveniente da seiva que vem dEle, porque Ele é a videira e nós somos simplesmente os ramos. Agora, com Ele
nós vamos poder produzir bastante. E é esse desejo dele. Ele diz, olha, meu Pai, ele estava falando de Deus, ele diz, é glorificado quando os filhos produzem frutos. E esses frutos, ele dá consistência, ele vai permanecer. Jesus, inclusive, em outras passagens, ele fala sobre isso. E ele diz que ele é poderoso. O apóstolo Paulo, explicando sobre isso, ele diz que eu sei e tenho certeza que o meu Deus é poderoso para guardar o meu bom depósito. Então Deus, ele depositou, ao você conhecer a palavra de Deus, ao você conhecer os planos de Deus, ao você fazer uma aliança com Deus, ele tem os planos dele que vai compartilhar ao longo da sua vida. Cada vez que você busca inspiração nele, ele traz para você, expressa esses planos de paz que vão se concretizando na sua vida. É importante que você nunca esqueça que Jesus te ama e Ele tem um plano na sua vida. É por isso que é tão importante quando nós estamos falando da palavra de Deus, todas essas palavras, elas consistem em levar-me e levar a ti a uma posição de aliança, a estabelecer um sinalagma, um ponto, um contato, e prestações que são recíprocas, porque são provenientes de aliança. Toda aliança, todo compromisso envolve um acordo de vontades. Então, na verdade, ele quer que eu e você estejamos mais fortalecidos nessa aliança. E ele diz, olha, há uma dependência, se permanecerdes em mim. Por que se permanecerdes? Porque nós somos livres. Nós temos o livre-arbítrio e Deus nunca vai violar o livre-arbítrio do homem. Nós é que permitimos, pela graça dele, que ele venha a operar em nossos corações. Mas é necessário que nós termos o nosso coração. Há inclusive um ditado que diz que o coração é uma casa que a chave é por dentro. Então, é diferente. Nós é que abrimos o nosso coração para um relacionamento mais intenso. E Deus quer que você e eu tenhamos uma vida de paz e uma vida de intensidade nos relacionamentos com Ele. Então, eu quero mais e mais dizer que você e eu somos privilegiados de nós termos a importância de termos uma aliança com um Deus que é poderoso. Deus te ama, Deus tem planos de paz, Deus tem algo para nos fortalecer, as nossas vidas, porque nós dependemos dEle. Eu lembrei o Espírito Santo está me trazendo aqui a lembrança do que está escrito lá no Salmo 91, não é, queridos? Que é tão importante. Os salmos, amados, são odes, são expressões de poemas também, mas tudo inspirado pelo Espírito Santo. E ali no Salmo 91, ele diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, nele confiarei. E ali continua, e lá no finalzinho, ele diz, porque Ele me ama, diz o Senhor, eu também o livrarei, o colocarei no alto retiro, porque conhece o meu nome. Ele me chamará, ele clamará por mim e eu responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei e darei longanimidade de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Que coisa maravilhosa, né, amados? Nós sabemos que ele tem planos de paz para nós, que para nos dar uma vida na plenitude dele, porque ele diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quanto mais você se aproximar do Criador, ele é a fonte de toda a vida. E é ele que traz vida para você, que traz vitalidade nos relacionamentos, nos seus planos, nos seus projetos pessoais, que também são importantes para ele. Tudo que é lícito, Deus aprova. E Deus quer lhe dar instruções para que você venha produzir mais frutos. Cada relacionamento que você tem que leva alguém para uma posição maior de plenitude, Deus está nesse negócio. Por quê? Porque Ele quer que você tenha plenitude na sua vida, dos relacionamentos saudáveis, salutares, mas Ele deseja isso, que você e eu possamos viver uma vida de intensidade na presença dEle. Então, queridos, você está e Ele nos fornece meios. Por exemplo, você nesse momento está comigo, conectado através desse programa, Palavra da Fé. Eu sou um pastor Eliseu, seu servo,
Por que eu falo sempre essa expressão servo? Porque é desejo do nosso Senhor Jesus que nós vivamos uma vida de simplicidade, singeleza de coração, transparência dos relacionamentos, cada um, amados, abençoando o outro, cada um, amados, à disposição para o crescimento do outro. Então, eu cresço quando você cresce. E essa relação interpessoal é muito importante quando tem justamente o aval do Espírito Santo. O Divino Espírito Santo é Ele que nos conduz, é Ele que nos inspira. A inspiração, a graça e a força, tudo vem dEle. As boas ideias vêm dEle. É interessante que lá em Deuteronômio, no capítulo 8, nos fala acerca disso. E eu queria, nesse momento, abrir para que nós possamos, já que a palavra nos trouxe inspiração e graça, em Deuteronômio, no capítulo 8, fala sobre os benefícios do Senhor. E ele nos fala, olhe, que para não guarda-te de não te esqueceres do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos e os seus juízos e seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estares farto, de teres edificado boas casas e habitado nelas, depois de multiplicar as tuas vacas e as tuas ovelhas, e aumentar a prata e o ouro, e tudo quanto tens, se ensoberbeça o seu coração e te esqueças do teu Deus, que te tirou da terra do Egito e da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões de terra árida e sem água, onde fez jorrar para ti a água da pedra dos rochedos, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, a fim de te humilhar e provar, e a fim de te fazer bem, para que tu não digas no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me proporcionaram esta riqueza. Antes te lembrarás de que o Senhor teu Deus é que te dá força para adquirir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos teus pais, como hoje se vê. Que coisa maravilhosa. Aqui ele está expressando isso muitos séculos antes do próprio Senhor Jesus dizer da nossa responsabilidade de manter essa aliança acesa, de dependência, uma relação de dependência dele. Aqui o próprio Deus, muitos séculos atrás, está dizendo, olha, quando eu te conceder tudo isso e te fizer prosperar, que você conseguir muitas coisas na sua vida secular, em outras palavras, tu não venhas a esquecer do Senhor teu Deus, porque ele diz, sou eu quem te dou força para adquirir riqueza. Queridos, isso é importante demais. E importante também nós lembrarmos uma coisa, a vida, por melhor que seja, por mais edificante que seja, é extremamente fugaz e passageira. Nós não podemos esquecer que lá em Tiago foi o irmão do Senhor Jesus. Tiago, o irmão do Senhor, como está escrito. Ele nos mostra algo. Ele diz que a vida do homem é como um vapor que passa. Nós somos privilegiados de estarmos nesse momento conectados, vivendo uma vida, amados, inspirado por Deus, buscando inspirações e graça e tomando decisões sábias de acordo com os princípios da palavra de Deus, para que nós possamos ser mais efetivos naquilo que Deus nos concede, porque a vida é muito passageira, mas Deus tem um plano de paz para você e eu. Nós temos sobrevivido, inclusive, a esse hecatombe que houve, esse desastre grande que a humanidade está passando, estamos findando essa fase, muito que levou tantas e tantas pessoas, tantos milhões de pessoas a nível de planeta, não é? Essa epidemia grande, mas Deus nos sustentou. A mão dele esteve sobre você, sobre a sua família e nos guardou, nos preservou e nos deu saúde e graça. E é por isso que é tão importante nós não esquecermos. Sem ele, nada podemos fazer. Então, é necessário que eu e você venhamos a estarmos num relacionamento mais consistente com ele. E o propósito desse programa de estar nesse momento de intimidade, porque nós estamos entrando na sua casa. Na verdade, nos sentimos honrados com a sua audiência e queremos, mais uma vez, expressar a nossa gratidão a Deus pela sua vida, porque você é importante. Lembre-se de uma coisa, Jesus Cristo disse que aquele que é de Deus, ouve a palavra de Deus. Se você está ouvindo essa mensagem, não pense que foi de uma maneira casual. Não, Deus tem um plano para a sua vida e é importante que essa graça, essa instrução se manifeste sobre você. Eu sou apenas um canal, como esse microfone também o é. E esses equipamentos também o são. São meios que Deus possibilitou para chegar a você a palavra, a seiva da vida, porque é a palavra que traz vida.
Jesus disse, essa palavra que vos falo é espírito e é vida. E Ele é que traz vida para os nossos relacionamentos, é Ele que traz vida para tudo que nós formos fazer, porque, volto a dizer, sem Ele nada podemos fazer. Então, queridos, eu quero lhe aconselhar a você permanecer sempre conectados conosco. Sempre nós temos uma palavra que vai trazer edificação para a sua caminhada cristã. Não falamos de outra coisa, a não ser coisas que estão conectadas na Bíblia, que estão na Bíblia Sagrada, que é o nosso manual de vida, e nós sempre nos inspiramos na palavra para trazer conselhos que venham edificar a tua caminhada e a tua produção individual. Deus te ama e Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Volto a dizer, eu vou orar por você, mas gostaria de mais uma vez concitar você, estimular você a não perder essa conexão, de estarmos sempre ligados, não é, amados? E gostaria também nós vamos orar e em seguida, queridos, eu vou falar um pouco desse local onde nós estamos ministrando, ok, queridos? Pai querido, em nome de Jesus, eu quero colocar diante de Ti esse telespectador, essa telespectadora, juntamente com sua família. Pai, eu quero Te agradecer, Pai, por ele ter aberto o coração para que nós venhamos a trazer essa palavra que vem trazer edificação e vida para a vida dele, Pai, nesse lar. Abençoamos, Pai, te pedimos que a Tua graça, que a Tua instrução, Pai, que o Teu temor venha guardá-los, Pai, e venha produzir vida para eles. Em nome de Jesus, eu quero nesse momento abençoar a vida deles, de todos esses telespectadores que estão abrindo a porta do seu coração e de suas casas, para que nós entremos e possamos trazer a palavra que vem trazer vida. Te louvamos, Senhor, e te damos graças por isso, no nome do Senhor Jesus. Se você ainda não fez uma aliança com o Senhor Jesus Cristo, esse é o momento, essa é a oportunidade. Por quê, amados? Porque nós precisamos, assim como Ele diz que sem mim nada podeis fazer, Ele também lá nesse próprio Evangelho de João, que foi o que nos inspirou para esse momento, ele também, em João 3,16, ele fala sobre isso, ele traz um versículo que é a chave da salvação. E ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Há uma necessidade, lá em Romanos, no capítulo 10, versículo 8, 9 e 10, diz, mas a palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos, que se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração você crê para a justiça e com a boca você faz confissão para a salvação. Então, amados, eu quero que nesse momento, se você não tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, pastor, mas ele é meu amigo, amado, um relacionamento, eu já fiz muitos casamentos como pastor, e o casamento, ele se concretiza na hora que estão diante de uma autoridade e ambos os cônjuges prometem fidelidade recíproca e trocam compromissos. Então eu quero nesse momento te convidar a fazer hoje à tarde, dar a oportunidade para você firmar diante das testemunhas e também das testemunhas espirituais que são os anjos de Deus. Então levante sua mão direita e diga assim, Senhor Jesus, hoje, ouvindo a Tua palavra, eu creio de todo o coração que Tu és o Filho de Deus, que nasceste aqui na terra sem pecado e morreste na cruz do Calvário pelos meus pecados. Eu reconheço que sou um pecador, mas eu sei que o sangue de Jesus me lava e me purifica de todo pecado. Eu me arrependo dos pecados e iniquidades cometidos durante a minha vida, e eu quero te pedir, lava-me e purifica-me de todo pecado, porque a partir de hoje eu te aceito como meu Senhor e meu único suficiente Salvador, no nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração, continue se alimentando da palavra mediante o ensino da palavra que sempre oportunamente traremos. Eu quero dizer que eu sou o pastor Eliseu. Nós estamos aqui na igreja, nesse momento nós estamos inclusive gravando da sede da igreja, aqui que fica no Barro Duro, Avenida Juca Sampaio, número 22, ao lado aqui do hipercomercial, logo próximo também do Colégio Santíssima Trindade, logo depois da curva, quem vem do fórum, e também de frente do Amadeus Madeiras. Nós temos as nossas reuniões, nossos cultos também, quinta-feira às 20 horas.
Quinta-feira, 20 horas. E domingo pela manhã nós temos uma escola bíblica a partir de 10 horas da manhã. E à noite, ou seja, a partir então das 18 horas do domingo nós temos culto. Ah, pastor, mas eu tenho, meus filhos são pequenos, são bebês. Nós temos justamente toda uma estrutura. Deus tem nos dado essa possibilidade de termos estrutura com berçário, com professores do departamento infantil, para que você possa com tranquilidade, possa estar com seu filho bem assistido e você também possa estar conosco, você e sua família, porque nós, na verdade, o nosso único propósito é continuarmos a ministrar essa palavra que traz vida para os relacionamentos e vida de uma forma geral. Que Deus possa estar te abençoando e continue sempre conectados conosco, porque é importante para o nosso crescimento espiritual. Deus te abençoe, queridos. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.